Olá, caros ouvintes, olá, Polititancas, portanto, bem-vindos a mais episódio, se estás no Podcast Conversa, mais episódio do teu Podcast Conversa, o teu Podcast Política. Se estás no Gabinete de Crise do Polititanca, então, seja bem-vindo a mais um Gabinete de Crise. Na minha companhia está o Vasco Semedo e hoje vamos inverter aqui um bocadinho a lógica, que é, temos o Bruno Horta Soares, não é cabeça de lista, não é número 2, não é número 3, mas sim o último da lista da Iniciativa Liberal pelo Círculo Eleitoral de Lisboa. E o Bruno, enfim, já tem história, quer no Podcast Conversa, quer no Polititank. Aliás, no Polititank fazer só aqui a piada que o Bruno deitou os estatutos literalmente abaixo e gritou revisão constitucional. Não é? Portanto, mas pronto, a moldura está intacta, Bruno. Obrigado por esse momento também na cimeira do Polititank que nós fizemos no Convento dos Capuchos em Almada, nos dias 27 e 28 de novembro, e foi sem dúvida uma grande iniciativa. Tu tiveste a oportunidade também de estar a representar a Iniciativa Liberal no painel que era o Estado da República. E, portanto, bem-vindo, sempre bem-vindo aqui, e vamos fazer as mesmas perguntas que vamos fazer a todos os candidatos que aqui vierem. Obviamente que perguntas de contexto, perguntas daquilo que é dito, vão sempre variar, mas nós temos estas perguntas base que vão ser colocadas para todos. Vamos estar aqui uma hora, portanto, Bruno, bem-vindo. Boa noite a todos. Boa noite, Bruno. Portanto, Bruno, vou começar-te por fazer uma pergunta que diz muito à liberdade e, portanto, diz muito à Iniciativa Liberal, que aparece muito como este partido da liberdade, que é vacinação obrigatória, sim ou não? Vacinação obrigatória, eu acho que só a discussão da vacinação, e eu vou dar o meu caso, eu sou pai, só esta discussão já mudou nos últimos tempos. Nós, quando éramos jovens, nós fomos vacinados, não sabíamos se era obrigatório ou não obrigatório. Havia vacinas que eram obrigatórias e nós tomávamos. Há vacinas que não eram obrigatórias e que nós pedíamos aconselhamento às pessoas qualificadas, os pediatras, etc. E elas sugeriam, sim ou não. Portanto, eu acho que essa pergunta descontextualizada do Covid pode ter uma resposta. No contexto de Covid, certamente tem toda aqui outra. Eu dou o meu caso, ou seja, não sei se já tem a vacinação, pronto. Há vacinação obrigatória, estás a ver? Não, vacinação obrigatória em relação ao Covid, como estamos a ter. Ok. Peço desculpa se era necessário aqui o contexto. Mas essa é a reflexão, porque tendo em conta que o que estamos a ter na Europa, à cabeça com, enfim, este nosso amigo liberal, Emmanuel Macron, não é? Portanto, que já instituiu este passe sanitário obrigatório e diz que vai emerdar, literalmente, como ele diz, a vida dos não vacinados. Portanto, e acho que isto, mais do que o 0 e 1, e esta acho que é a resposta que vem, por acaso, no seguimento em tudo isto que eu estava a dizer, é que certamente o facto de outras vacinas serem obrigatórias é porque talvez tenha existido tempo, não só de reflexão sobre essa obrigatoriedade, mas também de confiança nessas serem as terapêuticas mais adequadas, para que a sociedade confie quando um especialista, em última análise o Estado, me diz, olha, esta vacinação, não sei nenhuma de cor, se calhar ninguém sabe, mas a do pezinho, não é? Ninguém anda a dizer, a vacinação do pezinho, obrigatória. Não, certamente houve tempo. Portanto, eu acho que aqui a variável tempo é uma variável muito importante para a questão da confiança. E eu acho que qualquer coisa que é imposta por obrigatória, que uma parte significativa das pessoas não tem confiança, é logo à cabeça um problema que se está a criar. Portanto, eu não sei se este tipo de vacinação daqui a uns anos, com muito mais consolidação, não possa passar a ser obrigatória, mas como algo perfeitamente normal e natural, como existem outras tantas nos boletins, como eu durante muitos anos... Eu durante muitos anos fui para Angola e era obrigatório tomar vacinas contra a malária e contra doenças tropicais e era obrigatório. Portanto, há aqui um fenómeno que eu acho que é um fenómeno de naturalidade quando não é imposto como esta reação temporal de 6 meses ou de um ano. Portanto, eu acho que não temos o distanciamento suficiente para que se torne obrigatório. Não sei se no futuro não é algo que se tornará natural. Neste momento, acho que não temos distanciamento suficiente do fenómeno, acho que a politização natural em torno do fenómeno faz com que a obrigatoriedade só iria ainda prejudicar mais a confiança, portanto, a resposta naturalmente é não. Só fazer aqui uma pergunta a título pessoal, que é como é que a Iniciativa Liberal, que é parceira no alto grupo com o República en Marche, de Emmanuel Macron, vê esta questão dos passos sanitários e deste quase caminho que se vai fazendo para as coisas. Portanto, a liberdade, o liberalismo, onde é que cabe aqui? Ou onde é que não está? No caso francês, sobretudo. Eu bem me recordo, o próprio Emmanuel Macron distanciou-se muito do ALDE Grupo, portanto foi criado um novo grupo
parlamentar europeu, porque a forma, a interpretação que ele tinha da liberdade não era a mesma dos outros liberais. Obviamente o peso da França fez com que houvesse essa transformação, essa redefinição do grupo parlamentar, e acho que, mais uma vez, o peso da França faz com que seja a interpretação deles. E até nisso, acho que é uma forma, como eu dizia há pouco, em termos de comparação, ou seja, cada país terá que ter também a sua adequação àquilo que é a sua cultura, a sua interpretação de liberdade. Portanto, esta visão de a França decidir, acho que é uma coisa perfeitamente descontextualizada, lembra um bocadinho aquelas reuniões França-Alemanha para decidir coisas sobre a Europa. Portanto, quando começa a haver esse peso ou essa tentativa de mostrar músculo de um país ou de outro na Europa, eu acho que perde o projeto europeu, perde as instituições europeias. Portanto, cada vez que Emmanuel Macron tomar uma decisão dessas, vá contra aquilo que seja também a visão do espaço europeu, acho que perdemos todos, e acho que não sei quando é que são, genuinamente não sei quando é que são as próximas eleições, mas não desconfiaria que deve estar para breve. Pronto, estás a ver? Em abril, e Macron com 10% de avanço das sondagens. Não é preciso ter muita informação política internacional a certeira, não é? Estás a ver? Pronto, isto é assim. Mais uma vez, o distanciamento não é suficiente e o aproveitamento aparece sempre nas piores alturas, não é? Vasco? Olá, Bruno, boa noite. Eu Boa vou pegar precisamente por essa questão, para invertendo a ordem das perguntas que nós temos aqui, se o Cláudio não se importar, porque já que estamos a falar da questão da Europa, o que é que, como é que se posiciona a iniciativa liberal relativamente ao posicionamento de Portugal face à Europa? Um maior federalismo, uma maior independência? Por exemplo, o que é que, por exemplo, difere a iniciativa liberal do Volt, que parece-me que são partidos que têm um posicionamento relativamente à Europa parecido, e se o Bruno puder desenvolver um bocado qual é esse posicionamento da iniciativa liberal relativamente à Europa, eu acho que seria interessante. Eu acho que há aqui uma parte que nós acabamos por discutir sempre que falamos da iniciativa liberal, que é a parte mais ideológica, talvez aquela que se enquadra mais na política do liberalismo, mas muitas vezes isso faz com que falemos menos da iniciativa. E se há coisa que nós, europeus, ou nós da iniciativa liberal, achamos que podíamos explorar no espaço europeu, era este muito maior iniciativa. Ou seja, encararmos ou começarmos a olhar, voltarmos, ou pelo menos começarmos a olhar para a Europa como um espaço de oportunidade e não só este espaço de subsídio ou dependência que nos foi criado e este movimento de tratem de nós, estamos aqui longe. Vou dar um exemplo que para mim, e aqui não vinculando a iniciativa liberal, mas parece uma forma simbólica de o ver. Nós hoje, num mundo global, num mundo conectado, num mundo em que as fronteiras geográficas, ou os perímetros geográficos já não têm tanta força como pode ter aquilo que é o contexto digital, não é? Dos espaços digitais, não é? Nós não procurarmos esta integração e este aproveitar deste espaço onde há livre circulação de bens, de ativos, de capitais, é pior nós não termos iniciativa para olhar para a Europa e entendermos como uma região, não é? Nós agora que se começa a falar, também acho que são estas vagas eleitorais, nós chamamos-lhe descentralização, mas a regionalização, ou seja, eu gostaria mais de perceber, de ver o Portugal a pensar como é que nós, como Portugal, podemos ser uma região, de aproveitar a Europa como sendo um espaço muito mais alargado, do que ainda irmos regionalizarmos dentro de uma região que já está afastada muitas vezes dos centros de decisões e por aí fora. Portanto, eu acho que a integração europeia é algo que na iniciativa liberal temos enorme gosto de celebrar e de festejar. Naturalmente, nesta dimensão, nas três bandeiras que nós temos, obviamente a parte económica seria aquela que eu acho que está mais subvalorizada. O espaço social é a gênese da Europa, portanto acho que o alinhamento é total, excepto naquilo que será sempre a salvaguarda talvez das últimas soberanias que possam existir, que são as soberanias culturais de cada país, ou seja, nós já não somos soberanos tecnologicamente, nem militarmente, nem financeiramente, portanto esta soberania nacional acho que é algo que naturalmente faz todo sentido, e aí talvez esse federalismo não esteja sequer na nossa agenda. E a parte política, naturalmente, nós o facto de sermos pequeninos, às vezes nós já temos esta questão da centralização, tem a ver com nós, já só as decisões estarem excessivamente centralizadas, às vezes em Lisboa e do Porto, já tornam outros locais de Portugal menos propensos ao desenvolvimento. Ora, se nós também não continuarmos, nós estivermos sempre em posição
de mão estendida à Europa e não conseguirmos verdadeiramente esta descentralização, também não vamos ter grandes vantagens. Portanto, nós como costuma dizer muitas vezes na análise de mercados, nós não mexemos ponteiro, não é? Nada do que se faz, o que acontece em Portugal mexe ponteiro. Portanto, e acho que era eu acho que era saudável que se continue, nem que foi, como dizia há pouco, era saudável que continuasse a haver esta visão integrada da Europa, mesmo em termos políticos, e que não houvesse estes aproveitamentos de países que naturalmente pelo seu poderio económico, financeiro, militar, seja o que for, se cheguem um bocadinho à frente. Portanto, não podíamos trazer aqui a questão da NATO para o barulho, etc. Portanto, estas integrações sempre foram vistas de uma perfeita normalidade, naturalidade. O ser liberal também é ter essa noção de mundo, essa noção de espaço global, não estarmos também tão presos a este patriotismo de barreira de Vilar Formoso para cá ou de Badajoz para cá. Portanto, sempre fomos universalistas e temos uma visão do mundo que é vista como oportunidade e não como ameaça. Eu, se me permitiria pegar aí num ponto que falou, precisamente porque realmente é verdade, se nós noutras vertentes, na vertente social, na vertente política, temos alguma independência relativamente à Europa, nós na vertente económica somos um país que, por via das políticas dos últimos 20 anos, em que na maior parte das vezes governou o Partido Socialista, nos tornamos cada vez mais dependentes face à Europa. Portugal deve recuperar a sua soberania económica e deve criar condições para o crescimento económico, que aliás é um dos pilares da iniciativa liberal e é algo que a iniciativa liberal costuma referir muitas das vezes, para nos aproximarmos da convergência europeia, e isso é um fator importante. Relativamente à questão económica, parece-me que nós ainda estamos um bocado atrás, não é? Eu aqui não sei se não separaria, Vasco, a questão económica da questão financeira. Eu acho que nós temos muito pouca soberania financeira, porque acabamos de estar dependentes de recursos financeiros, não só da Europa, como todos esses 130% do PIB temos para ir para pagar durante as próximas décadas. Porque do ponto de vista económico, o económico é um espaço de negócio, é um espaço de abertura, e hoje as economias, por definição, não só globais, como são regionais, e de facto a Europa podia ser vista como um espaço económico. Portanto, recuperar espaços económicos seria fechar-nos economicamente e comercialmente, mais uma vez, de Badajoz para cá. Eu acho que isto tem zero de oportunidade. É a última coisa que eu gostava de imaginar, era nós, em vez de estarmos a aproveitar a economia europeia e tentarmos de facto olhar para este mercado, começa de facto aqui em Lisboa, mas acaba às portas da Rússia. Isso é que era a visão que nós devíamos ter da economia. Portanto, eu acho que a tua pergunta é precisamente aquilo que eu falei. Eu acho que nós temos uma visão financeira de utilização de recursos financeiros da Europa e não uma visão económica ativa de investimento e de aproveitamento e de aqui até das nossas empresas poderem ter um espaço, um conjunto de clientes que lhes possa dar escala. Portanto, eu acho que a economia é global e europeia. Diz. Certo. Eu se calhar não me expressei muito bem económico na Europa, e nós assistimos a várias crises nos últimos anos. Aquilo que acaba por acontecer é que Portugal, devido ao seu frágil tecido económico, à dificuldade em atrair investimento, etc., é um país que acaba por esse sentido, sofrer muito mais dos problemas europeus do que propriamente outros qualquer, até pelo facto de nós nos posicionarmos nos países do Sul, que já por si a Europa tem uma visão em relação a eles que não é propriamente positiva, não é? Era mais nesse sentido. Mais uma vez também pode ter a ver com os modelos de desenvolvimento económico que são seguidos, e isto que eu estava a dizer, como aproveitar o espaço europeu como uma visão mais alargada daquilo que podia ser o nosso espaço económico, eu acho que isso não tem sido feito nas últimas décadas, e certamente isso também pesa. Portanto, nós temos tido uma visão de uma economia muito fechada. Podemos aqui discutir se é porque os outros não querem que nós vamos lá para fora, ou seja o que for. Obviamente que há aqui aspectos que são geográficos, ou seja, deste afastamento, mas não acho que sejam suficientes para justificar que a culpa é da Europa e não é nossa de não termos aproveitado modelos de desenvolvimento económico, de aproveitar o espaço europeu. E isto pode ser ao nível económico, como pode ser até ao nível fiscal, que influencia indiretamente depois todos
estes modelos, ao nível como eu dizia há pouco, do mercado digital, ao nível da força de trabalho e da circulação de força de trabalho como atrativo, sermos um país atrativo para cada vez mais europeus possam vir para cá trabalhar. Portanto, eu economicamente acho que o problema ou seja, tomar o nosso problema fosse o problema da Europa. Eu acho que isto é um problema dos governantes que estão em Portugal, olharem de facto onde precisa e bem para a Europa como uma visão financeira onde vão pedir dinheiro, para depois reinvestir neste espaço aqui, nesta economia circular que nós estamos embrulhados há 40 anos e que não conseguimos sair dela. Portanto, acho que a Europa, mais uma vez, eu acho que falta que seja vista como uma zona de oportunidade e não necessariamente uma zona de eliminação de soberania, porque, pelo menos na visão que eu tenho, não me parece que exista muitas dúvidas que nos fecharmos mais neste cantinho é bem pior do que nos tentarmos abrir cada vez mais à economia europeia de uma forma... E aqui quem olha para a Europa podia olhar e podia estar a dizer o mesmo, olhar para baixo e ver Marrocos e ver ali uma região do norte de África que está cada vez a desenvolver-se mais. Marrocos também está agora com uma nova dinâmica que poderia ser também um espaço de vizinhança económica, a própria visão para o outro lado, não é? Ou seja, o facto de estarmos aqui também olhar para o outro lado do Atlântico também poderia fazer com que nós tivéssemos uma visão de espaço económico, não só marítimo, mas depois também transatlântico. Portanto, mais uma vez, eu acho que não há a visão de modelo económico que quer olhar desta forma para o desenvolvimento económico e acabamos por estar aqui de mão estendida à Europa há tantos anos e acho que isso é o que também pretendemos mudar. Compras, portanto, ou tendes a comprar as teses federalistas, e depois há aqui uma outra questão que é, há aqui uma convergência entre Portugal e a França, até porque a França durante este tempo vai ter a presença francesa e obviamente que os primeiros 3 meses desta presença francesa vão ser meses de campanha de Macron a nível europeu. Uma das apostas que a França tem é justamente uma aproximação à África, justamente porque é um mercado preferencial francês, continua a ter muitas ligações económicas e até mesmo bélicas com as antigas colónias, bélicas no sentido de que não raras vezes têm que ser os militares franceses a reporem a ordem nacional em países como o Mali, como o Senegal, o que é que seja. Portanto, compra destas teses de federalistas? Eu só não sei se há necessidade de lhe chamar modelo federalista, porque há sempre aqui uma tentação depois de compararmos com outros modelos federalistas. Federalista versus unionista, não é? Portanto. Ou seja, e mais uma vez, eu acho que se há coisa que nós conseguimos fazer nas últimas décadas na Europa é conseguirmos estar juntos e colaborarmos, né? Nós dizemos sempre que é pouco, não é? Mas sem esses nomes de cópias de outros modelos americanos, ou seja o que for. Portanto, eu não sei se é federalista, eu acho que esta visão de comum de problemas que são comuns é saudável. Eu acho que até é capaz de haver excesso de instituições europeias e de burocracia europeia e todas estas máquinas que são montadas, às vezes pode até tirar a tal dinâmica que cada país pode querer ter. Agora, em temas como tu falaste, questões de segurança, questões militares, isso é do interesse de todos e acho que não é preciso que haja o presidente ou a visão do presidente com poderes alargados para que nós continuemos neste desígnio de tratarmos a Europa como um espaço de paz e um espaço onde todos os países podem prosperar, aqueles que queiram para cá vir também possam prosperar e, sobretudo, os nossos vizinhos possam prosperar para que também muitos das ameaças e dos problemas que a Europa está exposta possam ser tratados de forma também concertada e isso acho que ganhávamos todos. Obrigado, Bruno. Passamos para o próximo bloco das perguntas, que é a questão do voto preferencial, isto é, sistema de círculos uninominais, portanto, onde cada deputado é escolhido e, portanto, poderíamos dar aqui o caso prático de o João Coutinho Figueiredo é o número 1 da lista por Lisboa, mas as pessoas votarem mais em ti, portanto, que foste colocado pelo partido. Vamos pôr aqui, não precisamos saber a história da organização das listas, mas tu que estás em último lugar, as pessoas votarem em ti, portanto, passaste tu à frente e, por esta lógica de raciocínio, o João Coutinho Figueiredo ficar em último lugar. Isto é apenas um exemplo que se dá aqui concreto com a Iniciativa Liberal. Favorável a esta liberdade de escolha, das pessoas realmente escolherem o seu deputado e prestarem contas, ou melhor, o deputado depois prestar diretamente contas e não ser do estilo, eu fui eleito pelo partido, portanto eu sou muito simpático com a coordenação e com as comissões executivas e os conselhos nacionais dos partidos e, portanto, cá estou num pelouro.
Eu gostava de também partilhar convosco que a Iniciativa Liberal é um partido relativamente recente, mas tem espaço de discussão política e tem pessoas que já fazem política há muitos anos e talvez esta questão da reforma do sistema eleitoral tenha sido aquela que mesmo internamente gerou mais discussão, mas não uma discussão que vá contra esses princípios, e já vou clarificar isto. A discussão do detalhe técnico, ou seja, porque de facto nós dizemos, circos nacionais, e depois tem compensação, não tem compensação, e se nós começarmos a explorar isto, são temas altamente complexos, portanto, que colocam aqui visões mais globais, mais nacionais versus questões de representatividade. Portanto, só gostava de clarificar que é um tema altamente complexo, para o qual existem N modelos, alguns deles até já validados, outros não validados. O que é que nós tendemos a defender, e acho que é aquilo que as nossas propostas levam em conta, é que não faz sentido que toda a gente olhe para o sistema político, reconheça que há problemas que são problemas que decorrem naturalmente da evolução da forma como Portugal é governado e como até os cidadãos encaram a política, e que não se faça nada. Portanto, o primeiro ponto é achar que não se vai mudar nada porque não se pode mudar, e isso não é um tema. E, portanto, há problemas que nós reconhecemos como problemas significativos na questão do sistema eleitoral. Desde logo, pode haver, vamos aqui separar só para fazer uma discussão clara. Há aqui um problema que decorre, nós podemos olhar para o sistema eleitoral, mas não podemos ignorar que os partidos fazem parte objetiva deste sistema eleitoral e que as pessoas talvez desconfiem mais uma vez o tema da confiança como um tema-chave, desconfiem mais dos partidos do que propriamente do sistema eleitoral, ok? Portanto, o pressuposto que vamos mudar o sistema eleitoral para que os partidos se tornem instituições bondosas sem esses fenómenos que aí está, parece-me um bocadinho não ir ao âmago dos temas. Portanto, há problemas com partidos e há problemas com o sistema eleitoral, ok? Portanto, combater uns para resolver os outros não me parece que seja o mais indicado. O que é que me parece indicado e o que é que nos parece indicado? É que, de facto, hoje o sentido de representatividade das pessoas, quando vão eleger, a forma como as pessoas exercem hoje a cidadania, a informação que as pessoas hoje têm no seu voto, fazem com que pareça um pouco estranho, e eu vou dar estes exemplos que parecem que estão um bocadinho à nossa volta, que as pessoas votem numas eleições, e só para dizer que isto não é um problema só nacional, votem numas eleições autárquicas porque estão a votar para o presidente, e depois aparecem ali 7 vereadores assim, escondidos, ninguém sabe quem são, e aparecem ali escondidos. Portanto, o que a pessoa vota não é de facto depois aquilo que está a eleger, e criamos situações como esta que temos na Câmara Municipal de Lisboa, é que é como se estivéssemos a eleger os ministros, não é? Ou seja, nós estamos a eleger um governo que não se entende. Portanto, há aqui um problema, há aqui um elefante na sala, que é, objetivamente, este modelo tem aqui falhas e tem que ser feita alguma coisa. Ao nível nacional é muito idêntico. Reparem, nós temos um modelo de democracia parlamentar que não é reconhecido nem pelos próprios partidos. Dos partidos, basta ver os autores de alguns dos partidos, fazem outdoors a dizer o próximo primeiro-ministro. E que levam as pessoas a uma cultura que estão a votar nos primeiros ministros. Como isto não tem absolutamente tema. Não é assim. Agora a questão é, mas se as pessoas de facto forem esse o modelo, então faz sentido haver os círculos nacionais, porque se as pessoas se identificam mais com alguém de Faro e com em Vila Real ou vice-versa, ou se até quiserem votar no primeiro-ministro, então tem que haver aqui uma mudança. O que não pode continuar é esta distribuição de membros dos partidos pelo Portugal, onde vais eleger ou não vais eleger, em que na verdade já não há propriamente representatividade, muitas vezes não são as pessoas da terra que vêm para a cidade, são de facto os da cidade que se vão eleger à terra. Portanto, há aqui um problema que eu acho que já também decorre mais uma vez, a questão do tempo. Já foi o tempo em que, naturalmente, o que havia, o sentimento da Assembleia da República, era uma representação geográfica das pessoas espalhadas por este país. E hoje os temas que são discutidos no centro político, que é a Assembleia da República, já não são só de organização interna de todas estas realidades, são muito mais globais, são muito mais abrangentes. Portanto, faz-me sentido que ao nível da decisão, e aqui outra discussão que também pode vir, não sei se nós podemos discutir esta revisão do modelo do sistema eleitoral e continuarmos a pensar que vai tudo depois para os 230. Talvez os próprios modelos de governação, aqui neste caso legislativos, possam também ter que alterar para modelos de 2 câmaras,
em que possa haver aqui diferentes níveis de representatividade. Portanto, eu não sei, a única coisa que eu não sei se é positiva, porque também é combater algo que eu acho que é, ou seja, que deve continuar a ser valorizado e que este mundo em que vivemos hoje acaba de se valorizar, que é uma tentação de evoluir para um modelo de democracia mais direta. E eu não sei se esse modelo é sustentável, porque naturalmente uma democracia direta muitas vezes decorre de não haver um instinto de confiança naquele que me representa. Portanto, eu continuo a acreditar muito mais no modelo de uma democracia e de uma política representativa do que propriamente de uma democracia direta. Ambos têm coisas boas e coisas más. Eu acho é que esta tentação de compararmos a democracia ao like no Facebook, etc., desvaloriza as instituições políticas e partidárias que fazem parte e acho que devem continuar a fazer parte. Portanto, eu acho que a tentação de mudar, às vezes pouco, faz com que não se esteja de facto a atacar os problemas. Agora, no final, só para dar aqui uma nota de que acho que isso sim parece-me fundamental, é que tem que haver naturalmente uma capacidade dos partidos de pensarem além do mês após a eleição, além da legislatura, e haver, afinal, tem que haver de uma vez por todas uma capacidade política que é, ou seja, ou querem ser políticos ou não são políticos, e se querem ser políticos têm que conseguir discutir problemas que vão além daquilo que são as legislaturas, e este tema, que naturalmente terá impactos em revisão constitucional, é um dos temas em que os partidos poderiam dar o sinal que continuam a ser entidades de referência na sociedade portuguesa e que são confiáveis, porque se os partidos continuam a afastar-se deste tipo de discussões, eu acho que só vai piorar a confiança que as pessoas têm nos partidos e só vai descredibilizar esta solução que estavas a falar ou outra qualquer. Okay? Porque se não houver confiança, podes meter o modelo que quiseres, troca-se um por outro e nada muda. Mas achas que, por exemplo, já antecipando aquilo que vão ser as perguntas lá mais para a frente, antecipas que isso possa ser um entrave na futura negociação, acreditando, e nós aqui colocamos sempre as coisas na lógica de o partido ganha as eleições ou tem uma vitória para fazer, portanto vamos aqui acreditar que vai haver um acordo de direita em Portugal e vamos aqui pôr sem o Chega, porque esse é o discurso da Iniciativa Liberal, esse é o discurso também do próprio PSD, portanto que PSD, CDS e Iniciativa Liberal são suficientes para formar um governo, pelo menos 116 deputados. A questão é, poderá esta questão se esbarrar nessa vossa coligação? Porque, por exemplo, o CDS acolheu no seu programa, já tivemos o José Ribeiro Castro no episódio anterior, que nos disse que o CDS trouxe para o seu programa aquela que foi a proposta que eu e o José Ribeiro Castro elaborámos na altura nas sedes, e portanto que agora o CDS vai pôr com esta questão do voto preferencial e escolhemos diretamente o nosso deputado. Sim, nós temos um modelo agora, ou seja, e sugiro a todos que possam consultar o nosso programa de 12 páginas sumarizado aos de 600, e nós temos porque esta discussão interna levou a que era um tema que eu acho que não se decide, mas está no programa, porque são temas que merecem muito mais reflexão, mas nós temos um modelo que sugerimos e vai muito ao encontro disso, ou seja, esses modelos nacionais, mas com mais círculos nacionais, mas com ali uns círculos de compensação. Nós eu acho delicioso ouvir a malta do direito administrativo discutir estes temas, porque ultrapassa este patamar onde eu acho que sou capaz de contribuir, que é perceber se os modelos são mais reais, se adequam ao tempo em que vivemos, ou se são mais politizados e ideológicos, etc. Mas percebo-me, e nós temos uma proposta, e todas as propostas temos talvez processo, porque temos muita informação. E nós temos claramente uma proposta nesse sentido, de rever, para que haja... Eu acho que não é tanto pela questão da representatividade, mais uma vez, é uma preocupação para nós, e ainda esta semana foi discutido isso, do número de votos que podem ser perdidos por aí, que não contam no sentido de, ou seja, como a distribuição de deputados é feita em função do número de residentes em determinada região, e há regiões que de facto só conseguem sempre o famoso O22 ou 2-1, não é? Há um desperdício enorme de pessoas que se acreditam na Iniciativa Liberal, nunca vão conseguir nos próximos anos eleger neste modelo alguém da Iniciativa Liberal. E se calhar... que eu vi, desculpa só interromper, Bruno, nas últimas eleições, mas tenho que ver precisamente com isso, legislativas, houve
170 mil votos que não elegeram qualquer Por acaso deputado. eu tinha um número na cabeça que era 380. Pensar como que, pelo menos que alguma coisa tem que ser feita. Sim. De formas, todos aqui concordamos que pelo menos alguma coisa tem que ser feita no sistema eleitoral, no sentido em que haja uma maior aproximação das pessoas ao poder político, porque as pessoas também se queixam muito disso no fundo, não é? Que vão lá muitas das vezes, ainda vão votar, ainda vão meter a cruzinha no PSD do Sá Carneiro ou no PS de Mário Soares, etc. E muitas das vezes os candidatos acabam por ser um bocado descurados em relação àquilo que são as propostas políticas. Pelo menos é essa a minha sensação. Nós também fazemos partilhas da mesma. Sim, e nós fazemos o nosso papel, naturalmente, também de um novo partido, um pequeno partido, e daí termos um pouco mais sensibilidade para perceber. Eu, por acaso, eu não sei porque tinha aqui um número que era 380 mil votos, mas se calhar está exagerado. Mas para ter esta noção de que, e a visão que nós temos de um partido hoje que está sentado na Assembleia da República, como eu disse há pouco, não é um conjunto de pessoas que vieram da terra de comboio com a sua mala representar os interesses da terra. Não é, ou seja, claro, é em parte, mas já não é na totalidade. Portanto, hoje há um conjunto de competências nacionais e até transnacionais que têm que estar a ser discutidas na Assembleia da República, e não me interessa se é o deputado de Aveiro, ou de Braga, ou de Beja, etc. Portanto, há aqui qualquer coisa que a mim me faz muito mais sentido, que é os temas que estão a ser discutidos na Assembleia da República não são por eminência regionais. E então tem que haver aqui uma capacidade de nós conseguirmos também tomar decisões que são para o melhor dos interesses do país como um todo. E daí alguém que esteja em Porto Alegre e que ache que se identifique com as ideias liberais, naquilo que é a eleição onde se pode depois dar um sinal legislativo e depois até em consequência executivo de quem é que se quer ver à frente dos rumos do país, alguém que vote Iniciativa Liberal ou outro partido pequeno neste momento, é um voto de facto sem utilidade. Tem uma utilidade emocional de cidadania, mas que não tem consequência, e essa consequência é que devia ser trabalhada. Bruno, nós estamos com um problema crónico de crescimento económico, estagnação económica ou de baixo crescimento económico, e parece que, digamos assim, para a resolução do problema, aquilo que nós queremos perceber é, e sendo uma das bandeiras, mais uma vez, da Iniciativa Liberal do Crescimento Económico, o que é que a Iniciativa Liberal defende concretamente neste aspecto? Uhum. Bem, desde logo acho que é importante sublinhar todas as vezes que são possíveis que aquilo que nós temos antes e que eu disse antes vai continuar a acontecer, que é, quando nós falamos de economia, nós não podemos falar só de Portugal, temos de falar de nós para os outros, dos outros para nós e por aí fora. E daí haver esta narrativa do Partido Socialista que nós nem estamos assim mal de todo. Porquê? Porque o Partido Socialista compara a economia portuguesa com a economia portuguesa. Portanto, qualquer avanço ou recuo é sempre comparado com aquilo que aconteceu no ano passado, com todas as circunstâncias. Portanto, o que é um facto é que se nós nos compararmos com outros países, portanto, com a tal visão alargada de economia, nós não temos conseguido dar qualquer sinal de que estamos a ser competitivos. E a competitividade é um fator fundamental em qualquer economia. Portanto, isto é o ponto de base, é que nós, quando discutimos economia, talvez não seja aquela microeconomia, de que só aquela microeconomia que as pessoas dizem, mas está bem, mas isto mal ou bem, a coisa vai-se andando. Mas isso é o ponto, é o final da linha. O que nós dizemos que é o problema de estagnação é por não haver um modelo de desenvolvimento económico. Ou, e aqui vamos ser justos, existir, que é um modelo de desenvolvimento económico socialista, que é um modelo que promove, lá está, não a tal abertura comercial, a tal abertura aos outros, a tal visão do mérito, do esforço, do empreendedorismo e uma visão estatizante da economia. Portanto, em resumo, o modelo tem sido um modelo daquilo que se chama uma economia planeada, em detrimento de uma economia, podemos chamar de uma forma mais comum, de mercado, ou criativa, ou como queiram chamar. Portanto, há um problema de modelo económico. O modelo económico faz com que, hoje, em Portugal, os partidos que nos governaram acreditam que a intermediação do Estado é fundamental na economia. E porquê é que eu digo intermediação? E daqui, mais uma vez, um sinal que nós temos tentado passar e que é importante reforçar. É porque o modelo teórico que eles seguem pressupõe um modelo de domínio, de soberania de fatores produtivos. O que é que eu quero dizer com isto? É que o modelo de economia planeada que eles seguem, vamos dar o exemplo da habitação. A habitação pública
É um modelo conceptual que faz sentido, mas pressupõe que eu tenho a propriedade das matérias-primas, portanto, eu sou dono da terra, sou dono do tijolo, produzo cimento, não é? Tenho uma empresa estatal de desenvolvimento de construção civil, pronto, e tudo aquilo acaba por ser uma soberania pública de desenvolvimento de habitação pública, ok? Portanto, isto e planeia-se, não é? Portanto, o Estado tem os recursos e planeia os recursos como quiser. E é isto que nós temos conseguido explicar às pessoas, é que isto não é real. Porque hoje, objetivamente, esta interdependência que existe, não só em termos de recursos tecnológicos, como até humanos, faz com que o Estado não tenha, efetivamente, neste caso, e continuando com a habitação, qualquer fator produtivo. Então, sempre que o Estado diz, ou fala em desenvolvimento do Estado público e habitação pública, é o Estado estar a coletar recursos para os ir entregar ele, Estado, a empresas privadas, não é? Ou seja, as construtoras civis, ir comprar matérias-primas e materiais a empresas que são objetivamente privadas, ok? Portanto, e é este que é o erro conceptual do desenvolvimento económico, que é aquilo que nós vemos, que é, então, mas andamos a circular, o Estado só está a fazer middleman, ou seja, o Estado está aqui um comissionista no meio, e nós acreditamos que se o Estado tiver a sua presença não como operador, mas como promotor de políticas públicas, eu ainda durante a campanha, e nós agora continuamos a defender, nós não somos contra a intervenção do Estado, nós somos contra o Estado a querer ser operador em áreas que são manifestamente fora da sua competência como prestador público. Portanto, dizem que são contra a habitação pública. Não, ou seja, a habitação pública porque é promovida por políticas públicas. Não porque é feita construção de obras públicas por empresas, não são empresas do Estado, mas empresas determinadas do Estado. Portanto, o modelo de desenvolvimento... Em várias matérias, Bruno, e se me permites, dá a impressão que o Estado ou o modelo socialista quer ser um bocado o pai de cada um de nós. E seja na questão do crescimento económico, seja na habitação, no ensino, nas políticas públicas de forma geral, estavas a falar. Estavas a falar, reforçar esse argumento. Ou seja, eu não gosto nada de fazer a política do bom e do mau, ou seja, eu acho que todos perseguimos o mesmo fim, ou seja, quando um partido de esquerda diz que quer resolver os problemas das pessoas que não têm vulnerabilidades, nós também, ou seja, qualquer político, qualquer pessoa que está na política tem um sentido do outro e um sentido de querer ajudar o outro. O que nós criticamos é como é que se podem continuar a defender ilusões de modelos que não resultam em lado nenhum, ou seja, como é que nós podemos continuar a dizer que agora é que vai ser, não, agora é que vai ser possível fazer isto, e está mais do que provado que não funciona. Ou, portanto, esta tentativa de nós falarmos, obviamente por isso é que é altamente diabolizada, eu não diabolizo quem está desesperado e diz, nós temos que resolver problemas das pessoas. Eu diabolizo é quem não consegue perceber que esses problemas só podem ser resolvidos se os processos para lá chegar não forem, Estado tudo ou nada, mas se não forem colaborativos, não forem posicionando o Estado naquilo que pode ser a sua capacidade de intervenção, não por operação, mas por supervisão, por coordenação, por promoção de políticas públicas. Portanto, é para isso que o Estado deve fazer falta. Portanto, eu só acho que isto depois acaba por descambar, e tipicamente é por aí que descamba, quando nós chegamos a uma economia que lá está, que não pode ser planeada porque eu não tenho fatores produtivos, mas que depois acaba por ser uma economia de Estado que já não se consegue entender onde é que acaba o Estado, e onde é que começam os partidos, e onde é que começam os interesses dos partidos. Portanto, eu acho que esta dependência, esta centralidade, o foco no aparelho do Estado não é feito em função da ativação da economia, porque está mais do que provado que não é por aí que não está a resultar, não está efetivamente a resultar. Agora, nunca, e aqui sempre sublinhando para poder deixar registado em todas as intervenções públicas que possa fazer, nunca entrando em modelos que não são culturalmente enquadráveis de ausência de Estado e fim de Estado, e o Estado não é preciso, ou seja, modelos libertários ou neoliberais, como costumam dizer, não é a política, ou seja, podia ser, podíamos andar aqui a dizer Portugal mais neoliberal, mas não é. Ok? Objetivamente não é. O que nós queremos é um Portugal que se compare
com aquilo que tipicamente resulta e tentar trazer as boas práticas, mas adaptadas à nossa realidade. E a economia é a parte... Pá, então, se formos para o mundo digital... Bruno, vamos então já entrar porque faltam-nos cerca de 20 minutos. Temos que ir também aqui a uma pergunta que vem naquilo que está a dizer, que é como é então resolvemos esta carga fiscal e se é questão de aumento dos salários e, muito rapidamente, procurar explicar um pouco esta ideia que eu acho que ficou... Acho que o João Coutinho Figueiredo não o explicou muito bem nos debates e depois o Bloco de Esquerda, nas suas campanhas, acabou por pegar nisto. E a questão é esta, é que quando um partido não justifica as suas causas, acaba por ser diabolizado pela oposição, da mesma forma que aconteceu com o LIVRE, com a questão do salário, do subsídio de desemprego por quem se quer despedir, e nós aqui já o analisámos também no Polititank, esta questão de os salários municipais, os salários regionais, etc. Portanto, a ideia de não existir um salário mínimo nacional. Mais conciso que conseguires, porque ainda temos mais duas perguntas para responder. Mais uma vez, dando logo um ponto de entrada, que é quando um partido se dedica mais a denegrir as políticas dos outros partidos do que a defender as suas, nós percebemos logo o problema de base que existe, que é há uma ausência total de soluções e esta retórica que tem sido aquilo que nos habituaram. Nós discutimos internamente muito esta questão, por uma questão, mais uma vez, nós acreditamos piamente que este modelo, mais uma vez, de o país ter um salário mínimo é uma injustiça para esta visão de que nós sabemos que Portugal não é igual. Ou seja, Pinhel, eu estive semana passada a fazer campanha em Pinhel, alguém que recebe 750 euros em Pinhel não é igual a alguém que trabalha no centro de Lisboa a receber 750 euros. Portanto, e ignorar isto é um tema. Qual é a questão política? É que nós estamos à procura de soluções para este tema, quer sejam por municipais, regionais, até o modelo alemão, como há pouco falavas, promove mais até por indústrias, por tipo de função. Portanto, o que nós queremos é que exista a possibilidade de, garantindo estes limiares de apoio de sobrevivência, não sejam feitos de uma forma totalmente centralista, que é utilizado como todos os anos. O que nós ouvimos, o que discussões é que nós ouvimos nos últimos 20, 30 anos sobre o salário mínimo? Quanto é que vais aumentar? Zero, ou seja, não há uma consequência, não é? Agora, António Costa, até ao final da legislatura, vamos até aos 900 euros, e tu não sabes porquê, nem qual é que é o racional. O único racional é eleitoralista. Portanto, e isto é o que nós queremos assinalar. Portanto, politicamente é mais uma das bandeiras que nós nos metemos a jeito para levar, porque o ataque que nos é feito é que nós queremos acabar com o salário mínimo. Como aquela palavra nacional aparece ali embrulhada, é o acabar com o salário mínimo. E, objetivamente, não é isto que está em causa. O que está em causa é nós querermos olhar para o país com as suas desigualdades e conseguir que exista, até por uma questão de apoio àquelas situações que possam estar menos suportadas, mas também utilizando isto potencialmente como um instrumento, voltando à questão da economia, de competitividade até interna, ou seja, haver aqui alguma capacidade de autonomia. Portanto, o que está em causa, mais uma vez, nós também não achamos que a discussão seja só dinheiro. Olha, mais 50 euros, mais 50, vai um decreto, assina aí, mais 50 euros. E isto tem que acabar. Isto são problemas reais que Portugal tem, são problemas estruturais, e enquanto nós continuarmos a achar que os problemas estruturais da vida real, do mundo real, se resolvem por decreto, Portugal vai continuar a afundar-se, porque não perde a competitividade, não está a conseguir tomar decisões que sejam racionais, são meramente políticas. Portanto, sim, a iniciativa liberal defende sempre estes limiares, estes modelos que defendam o limiar daquilo que seja o apoio aos salários mínimos. A questão é só o nacional poder ser transformado naquilo que seja um modelo mais real e não só um modelo nacional one size fits all, não é? Palavra muito rápida para a Flat Tax, antes de passarmos para a próxima pergunta. Ou seja, um tema que nós colocámos, ou seja, que me dá uma satisfação enorme, porque de um momento para o outro aquele partido do Twitter, dos jovens, ninguém queria saber, trouxe um tema que está a ser discutido e é discutido, lidera muitas vezes os debates, coloca os dedos na ferida, leva as pessoas a perceberem que o modelo que se pretende é um modelo que pretende que o dinheiro fique nas pessoas e que não venha centralizar ao Estado, muitas vezes para alimentar a máquina do Estado. É uma enorme responsabilidade para a iniciativa liberal propor uma medida destas, porque não é só abaixar a receita ou transferir a receita, muitas vezes não é, no final do dia nós só não queremos é que o dinheiro ande a circular no Estado e que se perda pelas tubagens
pelas tubagens que estão muitas vezes rotas. É que nós traz uma enorme responsabilidade, porque naturalmente pode existir uma menor receita para o Estado, por isso é que nós vemos sempre este tipo de modelos em que nós não acreditamos que o Estado precise ou tenha que ter um peso tão grande, com uma necessidade de modernização administrativa forte, para que as eficiências no Estado também acompanhem sempre este tipo de medidas. Portanto, não é só isto depois, por obra e graça, vai acelerar a economia. Acreditamos que vai acelerar a tal capacidade criativa, as tais economias de mercado, as pessoas fazerem com o dinheiro aquilo que elas acharem que devem fazer e não estarem constantemente a enviar uma parte massiva do seu trabalho para o Estado depois redistribuir. Portanto, sobretudo na parte de IRS, que é isto que estamos aqui a falar, é simbólico, porque é confisco que alguém trabalhe e que lhe levem 50%. Não é? Ou seja, é confisco, não faz sentido nenhum. Portanto, e que no final do dia, se isso se refletisse em serviços para também essas pessoas, seria justo nesse sentido, que a pessoa via que estava a fazer um apoio, que estava a beneficiar. Agora, objetivamente, como isto, todo este modelo fiscal não é acompanhado por serviços de qualidade prestados, neste caso, pelo apoio público, as pessoas ficam tristes, não é? As pessoas perdem a esperança, mas eu ando aqui a gastar 40% do meu ordenado em impostos diretos, mas depois tenho que ter escola privada, saúde privada, tenho que estar a pagar tudo em segundas mãos, portanto, não faz sentido. E não acredito naquela ideia, que é sempre depois do lado, que é, isto é para defender os ricos. Não, isto é para defender todos aqueles que querem ter liberdade de trabalhar mais e receber mais por aquilo que é o seu trabalho e não deixando para trás aqueles que, pelas suas naturezas da sua vida, têm limitações, daí nós fomos atacados, que era flat tax para tudo, nas redes sociais, portanto a desonestidade desta gente é muito grande, portanto que queríamos meter a malta de 700 euros a pagar flat tax, que é mentira, não é? Ou seja, o que dá precisamente aquele contorno, neste caso constitucional, de haver uma progressividade, é precisamente o facto dos primeiros, o indexante ao salário mínimo, não ser coberto por esta flat tax, portanto mantém-se exatamente igual. Portanto, é algo que nós iríamos sinalizar que queremos ver as pessoas a voltarem a ter mais controle sobre as decisões que têm na sua vida, e isso é ter iniciativa, isso é ser liberal, e é isso que nós vamos continuar a defender. Muito bem, Bruno. Nós agora vamos virar as agulhas literalmente para um outro assunto, que é a questão da saúde. Como é que nós podemos fazer para evitar a deserção do saúde para o privado? Aliás, qual é a posição, já agora, da iniciativa liberal relativamente ao regime de exclusividade dos médicos? Entronca nesse aspecto, concretamente, e também para o estrangeiro, porque nós sabemos que, por exemplo, temos uma migração significativa de enfermeiros, por exemplo, para Londres, para o Reino Unido, não só. O que é que acontece? Acontece o triplo daquilo que podíamos pagar a profissionais nossos, e todo aquele investimento que o Estado português esteve a fazer, quer seja nos médicos, nos enfermeiros, vai lá para fora por esses países que realmente têm aliançal e uma mão de obra fundamental para o crescimento das suas economias, que é precisamente o contrário que está a acontecer connosco. A solução é aquela solução clássica que já foi utilizada noutros países ao longo do tempo, que é build a wall, não é? Ou seja, a única forma de manter pessoas contra a sua vontade num local é construir um muro à sua volta. Portanto, já foi testado. Felizmente, quando os muros caem, as pessoas fogem para o lado certo, que sempre esteve certo. Portanto, na saúde, mais uma vez, não deixa de ser diferente. Porque nós felizmente, vivemos num mundo global, e é essa consciência que vivemos num mundo global, em que a saúde, objetivamente, é neste momento um mercado, é uma indústria, que faz com que, naturalmente, o Estado, quando quer estar numa economia que é uma economia de mercado, e a saúde é, objetivamente, em players de mercado, acaba por ter a sua obrigação de, se eu quero ser um player, então eu tenho que ser tão competente como os players privados. Não é? Ou seja, é a única regra. A única regra é o Estado não estar com artificialismos como esses, exclusividades, etc., porque isso é aprisionar um profissional. Isso não faz sentido, isso não é algo que se possa promover em 2022. Portanto, a única forma da esquerda acreditar nestes modelos teóricos que defende da saúde pública, da escola pública, do público,
é objetivamente ignorar a realidade, é a única forma, é ignorando a realidade. Ou então proibindo. Portanto, não é sustentável. E, portanto, a única forma de ser sustentável é, mais uma vez, nós na saúde compreendermos o espaço que existe para aquilo que são as políticas públicas de saúde, nomeadamente aquilo que nós defendemos. Nós defendemos uma transformação do SNS, precisamente nesse sentido. Também não é com remendos como estes que vão sendo feitos, de se procurar fazer um grande alarido com novas leis de bases, disto e daquilo, e depois vais a ver, aquilo é tudo, basicamente é tudo igual. E, sobretudo, focar no interessado final, não é? No cidadão, no utente. Portanto, nós achamos e continuamos a achar, como eu já disse aqui várias vezes, que o Estado tem o dever de ter políticas públicas de saúde. Isso é um dever do Estado, que é o dever que garante a equidade de todos, o acesso de todos à saúde, e isto, a nossa visão é que não pode ter a ver com a prestação de cuidados de saúde pública. Portanto, políticas públicas de saúde não têm que ser necessariamente políticas prestadas pelo Estado, porque eu acho que o Estado deveria ter uma posição muito mais afirmativa no desenvolvimento das políticas e na sua monitorização e na sua gestão por aí fora, do que ter competências para a prestação de cuidados de saúde numa indústria altamente competitiva, com profissionais que têm a capacidade não só de transitar entre várias organizações dentro de Portugal, como disseste bem, poderem ir lá para fora, e isto vai continuar, ok? Portanto, o Estado ser incapaz de reconhecer isto faz com que, hoje, conhecemos todas as pessoas que trabalham no SNS, são os heróis, porque de facto estão a manter um castelo de cartas montado, quando veem a incapacidade, ou seja, nós vemos os políticos a virem para não só para a televisão, que muitas vezes para os outdoors dizerem mais 25 mil profissionais de saúde, e depois tu vais ao detalhe e esses profissionais de saúde não foram médicos, não foram enfermeiros, foram operacionais, contabilizam saúde 24, ou seja, malta que está a prestar serviço, que são no contexto da saúde, mas são utilizados como uma forma ilusória de tapar este problema estrutural, que é não vai haver profissionais se nós estivermos de facto interessados em ter saúde de qualidade. Portanto, a saúde de qualidade e no interesse naquilo que é os resultados, ou seja, focado no utente, centrado no utente, eu acho que hoje, com a consciência que existe nas pessoas, a informação que existe, eu acho que nós não conseguimos ter uma resposta de ninguém a dizer não, eu prefiro morrer à porta do SNS do que me ir tratar a um privado. Ou seja, isto não é humano, não é? Portanto, e é isto que nós queremos inverter. Se há possibilidade do Estado ser financiador daquele tratamento, daquele exame, daquela forma da pessoa, e muitas vezes naquilo que são os tratamentos que as pessoas agudizam, porque não são estruturais, é a mesma coisa que nós temos um seguro para o carro, há coisas que só são desbloqueadores, não é? Que não tem a ver com depois, como qualquer seguro, para grandes acidentes, grandes desastres, até o Estado poder estar aí, porque é a forma de nós fazermos aqui uma forma de solidariedade de todos. Agora, ter filas de espera, como nós continuamos a ter há anos e anos e anos, e não ter a capacidade de dizer a estas pessoas, nós vamos identificar onde é que esse tratamento pode ser feito e vamos acelerar, vamos reduzir essas filas de espera. Aquilo que mais quase magoou, não é? Porque isto as pessoas que sentem, que acham que querem estar na política de forma séria e interessados no bem comum, ou seja, ouvir a Catarina Martins a dizer que é o público, e nós dizemos, mas o que é que interessa? É as pessoas serem tratadas ou é o público, não é? Portanto, e a própria ministra, não é? Ou seja, não haver durante 2 anos de pandemia uma visão de que neste momento isto é uma pandemia, isto é um desastre como nunca antes, portanto nós vamos colaborar com o privado, porque eles colaboram nos exames, eles colaboram em imensas coisas, mas no final continuam a usar a ideologia como arma de arremesso, e é isso que é altamente ingrato. Nós continuamos a ter pessoas que não são tratadas porque estão a ser arma de arremesso de interesses ideológicos que não têm nada a ver com a sua saúde. Nós vamos ver os hospitais que são geridos em parcerias público-privadas, vamos ver os indicadores de qualidade desses hospitais, a forma como a satisfação dos utentes está nesses hospitais, e no final o que é que acontece? Por decisão política e ideológica, acabar com esses contratos. Portanto, nós estamos a viver num fanatismo e olhar para temas que são sensíveis, como sendo a saúde, de uma forma completamente fanática. E é isso que nós não achamos que é razoável, não achamos que seja sequer real, porque eu acredito que se algum jornalista fizer a pergunta à Catarina Martins, tem ou não tem um seguro de saúde, ela tem de certeza um seguro de saúde.
E isso é que me incomoda, de estarem a defender modelos, pois nem sequer quem os defende acredita precisamente neles. Aliás, nós vimos uma fotografia, por exemplo, do António Filipe, deputado do PCP, no Hospital da Luz, claro, por exemplo. Mas isso é que incomoda e devia incomodar muito mais pessoas, ou seja, que não é só a convicção, ou seja, que eles achem que na teoria aquilo podia fazer sentido. Está bem, mas a saúde acontece durante a vida, não é algo que, está bem, agora não dá, mas quando o caminho para a sociedade socialista estiver terminado, os teus bisnetos já vão ter a melhor saúde. Não pode ser. Portanto, a saúde é um tema que tem um imediatismo, que tem algo que precisa de ser um cuidado. E hoje a complexidade desta indústria que é a saúde teria que ser tratada de uma forma muito mais... Isto resume-se, e para me calar, resume-se só trocando uma palavra, que é nós não podemos continuar a discutir o Serviço Nacional de Saúde e temos o Sistema Nacional de Saúde. Ribeiro Castro também disse isso no último. Portanto, acho que tu, pelo menos, tu e o Ribeiro Castro... à mesa, não é? Acho que sim. Ele é o número 2, não é? Ele é o número 2. Número 2 por Lisboa, exatamente. O número 1 é o Francisco, o Chicão. Bom, vamos à última pergunta, que é qual a medida mais urgente e necessária para tomar pelo Governo? Portanto, as eleições acontecem, temos aqui 116 deputados pelo menos, e sentam-se à mesa, ministros para aqui, ministros para ali. Qual é a mais urgente de fazer? Na lógica da iniciativa liberal, claro. Nós temos sempre uma dificuldade, que é não entrar, não encaminhar nesta lógica de isso há soluções fáceis, não é? Isto no dia a seguir é tudo fácil. Ou seja, o problema em que nós estamos embrulhados este é altamente, ou seja, nós estamos mesmo afundados nesta questão económica e escolhendo essa que tem sido um bocadinho a bandeira que nós temos colado, nós estamos mesmo afundados. Portanto, nós achamos que às vezes não é preciso políticas. Eu acho só o sinal, só o simbolismo da iniciativa liberal poder estar numa posição de merecer a confiança agora dos eleitores no próximo domingo e poder estar numa posição de poder integrar um governo, por exemplo, isso iria dar um sinal. E as pessoas às vezes perderam esta coisa, onde é que está a regra? Às vezes não é questões de regras, é questões de sinais. E ter um novo partido, novas caras, gente com outra energia, outra atitude, e não estarmos sempre a comer arroz, não é? Outra vez arroz. Portanto, só isso eu acho que já vai dar aquilo que não é o que o Estado pode fazer para resolver o problema, vai dar um sinal de confiança. E se as pessoas tiverem confiança, elas próprias vão começar a dizer, se calhar isto é como uma questão de expectativas, não é? Se calhar com eles lá no governo pode ser que isto dê para nós arriscarmos. E mais do que nós mandarmos as pessoas fazerem coisas, nós queremos que as pessoas também arrisquem e que sejam premiadas pelos riscos que correm. Portanto, eu acho que a primeira medida não precisava de ser uma lei nem uma regra. A primeira medida era o sinal de que nós viemos, nós chegámos, nós temos 600 páginas com muitas medidas para ir tratar, mas o primeiro sinal é nós agora estamos a jogo, nós estamos de facto a querer contribuir para podermos ter o tal Portugal mais liberal. E isso às vezes se calhar funcionava melhor em todas as áreas, porque fazia com que as pessoas deixassem de olhar tanto o que é que o Estado pode fazer por nós e começassem a ter a esperança delas próprias começarem a ter um bocadinho mais de iniciativa, que também é isso que nós queremos. E terminas com a frase de um liberal como o John Kennedy, não é? Cláudio, se calhar como tu começaste, eu ia só acabar com uma pergunta extra ao Bruno. Um minuto apenas. É muito rápido, é uma curiosidade. Bruno, no dia 30 o PSD ganha as eleições, chama a Iniciativa Liberal e o CDS. Se a Iniciativa Liberal pudesse escolher um ministério, ou que ministérios é que a Iniciativa Liberal estava disposta a integrar, ou que prioridades é que teria nessa matéria? Eu vou dizer 2, sendo que um é aquele que podem as pessoas associar mais, mas ainda ontem discuti isso. As pessoas provavelmente dizem, a Iniciativa Liberal então ficava com o Ministério da Economia. E a Iniciativa Liberal no Ministério da Economia seria sobretudo para assegurar que o Estado não é o que é que ia fazer, era para evitar que o Estado fizesse, porque é um contrassenso, nós queremos estar a dinamizar a economia. Portanto, a Iniciativa Liberal no Estado, nós até acho que era o nome do programa de 2019, muitas vezes quer mais desprogramar do que propriamente reforçar os poderes do Estado. Portanto, a economia, mais uma vez, se fosse pela questão do sinal, da mensagem, isto completamente, agora em termos pessoais,
era um tema que eu acho que podia dar a tal esperança, a tal confiança para que as pessoas pudessem voltar a confiar que o Estado não está lá para servir os seus interesses, está lá para servir os interesses dos cidadãos. E acho que isso era um sinal. Para poder fazer a tal compensação, eu também vi a iniciativa liberal muito numa lógica de modernização administrativa do Estado e da administração pública, porque aí, e basta ver, eu dou no meu caso pessoal, nós neste governo tínhamos o tema das tecnologias e da transformação digital e tínhamos uma visão para fora, para a economia, que era muito mais sofisticada do que ela para dentro. Eu acho que nós temos que fazer muito menos trabalho para fora, porque se o Estado quer ajudar, é a modernização da sua estrutura que vai fazer com que a economia possa melhorar. Portanto, se nós conseguíssemos estar na economia para não fazer demais e pudéssemos contribuir para a modernização administrativa, para o Estado ganhar as eficiências e tornar-se verdadeiramente aquele parceiro, estar ao lado da economia e não estar a ser de bloqueio, eu acho que já estávamos muito bem, já estávamos a fazer um trabalho muito, ou pelo menos poderíamos começar um trabalho com muita esperança para todos. Muito bem, portanto, como foi um dos desejos que estavam... Da minha parte, Bruno, muito obrigado pela nossa entrevista. Eu vou passar ao Cláudio, ele vai agora ficar com a palavra final. Força, Cláudio. Obrigado, Vasco. Bom, acho que terminamos assim com aquilo que era um dos desejos da carta ao Pai Natal que António Costa escreveu e que nós tivemos acesso, que era a modernização digital, não é? Portanto, acabar com os taxos, comprar bimbis, não é? Assim como o João Coutinho Figueiredo também tinha posto mais gravatas para o João Coutinho Figueiredo. Portanto, se o João Coutinho Figueiredo for ministro, vamos ver se ele será ministro com gravata ou sem gravata, ou será uma lógica de PCP em que só quando for para reunir com o Presidente da República ou quando é para um debate de televisão é que se põe ou se é doutor uma ou gravata. Engenheiro, não é? E também, se é doutor, no caso dele acho que é mais fácil, que é doutor. Eu vou ter sempre um problema se um dia exercer algum cargo político, como eu tirei informática e gestão de empresas, vai ser tramado. Não sei. Engenheiro e gestor. Portanto, não sei como é que vai ser doutor ou engenheiro. Portanto, para formalizar tem que ser sempre doutor e engenheiro. Eu acho que vai ser a minha medida. Vou aprovar, se alguma vez tiver que ser tratado em termos protocolares, tem que ser doutor e engenheiro. E mete isso no cartão Sim, bancário também. Doutor e engenheiro. No cartão bancário, no bilhete de identidade, como eu já vi em alguns casos. Bruno, obviamente agradecer-te por teres vindo aqui a 2 sítios ao mesmo tempo, 2 sítios que já conheces tão bem e, portanto, é sempre bom podermos voltar a ver caras conhecidas e que essas caras conhecidas também estejam em lugares interessantes para ter conversas também elas interessantes. Obviamente que desejar a maior das sortes, quer para a Iniciativa Liberal, quer para todos os partidos no seu geral. Portanto, eu acho que o mais importante, e foi também aquilo que nós discutimos no final da nossa cimeira, é que o importante é as pessoas votarem. O mais importante é acabarmos com esta abstenção de, não estou a dizer de hoje para amanhã, mas irmos gradualmente fazer isso, que as pessoas votem, mas sobretudo que votem cada vez mais informadas, cada vez mais consciencializadas. E por isso é que eu deixo sempre o apelo de que toda a gente deve ser um agente ativo naquilo que é a promoção de cidadania. Com mais seguidores, menos seguidores, mais influência, menos influência, se cada um fizer o seu trabalho de casa, acho que no final do dia todos ganhamos, porque o mais importante é um voto esclarecido, seja ele à esquerda, seja ele à direita, que seja ele liberal neste caso. Portanto, Bruno, uma vez mais obrigado. Vasco, obrigado pelas perguntas também deste lado. Obrigado, Cláudio. Eu despeço-me com aquela amizade, e se estás então no Gabinete de Crise, já sabes, até lá pensa muito e boas crises. Se estás no Podcast Conversa, já sabes como é que é. Até lá tem boas conversas. E já agora, dia 30 de janeiro, vota. Um abraço.